Então a gente vai conhecer estratégias inovadoras e práticas que podem ajudar marcas e varejistas a transformar o PDV em um ambiente inesquecível para o público. E para isso a gente trouxe especialistas para vocês, tá? Para falar sobre o tema. Então eu vou convidar ao palco o Andrei Dias, que é diretor da Revenue da Nexus. Vem cá, Andrei. Fique à vontade. Convido também a Amanda Garcia, CEO da Escola de Logista. Bem-vinda. E a mediação desse papo aqui, eu deixo para a Karine Lombardi, que é mentora e consultora para negócios infantis. Bem-vinda. Fique à vontade. Bom papo, pessoal. Boa tarde. Difícil competir, né, gente? Acabou de sair uma palestra aqui de influenciadores, um assunto que todo mundo tem interesse. De repente, cadê o pessoal, né? Mas eu garanto que vocês vão, acho que aprender bastante. É um tema que eu particularmente curto muito, né? Que é a experiência do cliente. E a gente estava nos bastidores aqui, puxando o que a gente pode trazer de melhor da experiência de cada um deles, porque na realidade o que a gente quer é ter resultados, ter clientes felizes, fazer essa cadeia girar, né? E a gente conseguir fidelizar cada vez mais os nossos clientes num mercado cada vez mais competitivo que a gente tem. Eu vou falar um pouquinho rapidamente quem sou eu, porque é legal a gente conhecer um pouquinho quem está aqui e vai compartilhar e dividir com vocês um pouco de conhecimento. Eu atuo no mercado infantil há quase 20 anos, já fui lojista por muitos anos, hoje eu tenho vários projetos de mentoria, de consultoria, atendo aí milhares de lojistas, hoje a gente tem 200, quase 300 empresárias. Aqui uma aluna minha elite aqui, Mara, beijo, o Edilson está por aí também, já vi alunos por aí. E a gente faz um trabalho de realmente fazer com que o profissionalismo no mercado infantil aconteça. E a gente sabe que ainda tem muito chão para a maioria das pessoas em buscar realmente fazer e acontecer, fazer diferente. A gente muitas vezes só reclama das vendas, reclama do nosso dia a dia. E tem muita coisa, principalmente em experiência, que a maioria não faz. E que é o diferencial, querendo ou não. Quando a gente pensa numa experiência, seja física, seja omnichannel, seja no mundo virtual, um atendimento que faça o cliente lembrar de você mais vezes, se conectar mais, numa jornada que é toda misturada. Então, um pouquinho quem é a Karine Lombardi, meu perfil é Estratégias Varejo Infantil. E eu queria passar aqui a palavra para o Andrei, depois para a nossa seguinte aqui, Amanda, que é da Escola de Lojistas, para falar um pouquinho quem são eles, o negócio deles, como a gente pode contribuir. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela introdução. Realmente difícil competir com influenciadores, né? Um painel tão rico, mas que se conecta muito com o que a gente vai trazer agora para vocês, né? Então, eu sou o Andrei, sou diretor de Revenue da Nexus. A Nexus é uma empresa de tecnologia que ela vem para ajudar todos os varejistas a combater todas as fricções e problemas tecnológicos que hoje eles possuem com a omnicanalidade. Então, o nosso objetivo com tecnologia é facilitar toda a jornada tecnológica de vocês para que o cliente compre independente do canal, sem fricção alguma, realmente gerando ali uma experiência muito mais fluida, tanto na loja física, como vai ser falado, como também em todos os canais digitais. Então, estou à disposição de vocês aqui para esse papo super legal. E também, quem quiser me seguir, Andrei Dias no LinkedIn, ali eu passo alguns conteúdos também sobre omnicanalidade e as atualidades. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Amanda, da Escola de Logista. Eu estou no varejo B2B. Para quem não sabe o que é B2B, é sempre quando a gente faz essa conexão entre indústrias, fornecedores e o lojista, desde os meus 18 anos. Sou apaixonada pelo varejo. Eu sempre trabalhei com projetos de inbound marketing, né? Trazendo essa conexão, esse funil, entendendo a necessidade do lojista, entendendo como que poderia ter essa atração entre lojista e fornecedor e como que isso impactava no cliente final. E depois de alguns anos, com todo esse aprendizado, nasceu a Escola de Logista, inicialmente
hoje trabalhando a questão de foto de produto, onde a gente poderia trazer uma estratégia de marketing para a foto, não ser só aquela foto de fundo branco que ainda é exigida nos canais de vendas, mas como que nós poderíamos trazer uma experiência, como que nós poderíamos contar uma história e alinhar isso à nossa experiência com o cliente, alinhar isso a uma campanha de marketing. Então, hoje, a Escola de Logista tem essa frente, unindo com os conteúdos de varejo e criando conexões também de empresas que trazem soluções e que fazem sentido para o dia a dia do lojista. Muito bom. Quando eu penso em experiência, a gente muitas vezes se esquece de se colocar no lugar de um cliente quando a gente vai proporcionar uma experiência. Seja na nossa loja física, no dia a dia, seja no atendimento no WhatsApp, fazendo ali um pedido no seu e-commerce. Aonde o cliente tem contato, a gente tem que pensar como é que essa jornada está acontecendo. Eu vou citar um exemplo, para a gente começar a trazer já coisas, eu acho que na prática, eu estou com o roteiro aqui, eu falei que eu já vou cortar metade. Eu quero, acho que, trazer coisas mais mão na massa, que eu acho que é o intuito de cada um de vocês, para poder pegar insights, né, do mercado de brinquedos, o que eu posso fazer na minha loja. Então, eu vou falar um pouquinho de algumas experiências de brinquedos, e eu quero depois passar a bola para começar a falar aí nessa parte visual, das fotos. A Amanda estava me mostrando várias ideias super legais de como ela pode explorar muito melhor essa parte visual. Isso é uma experiência, né, a gente entregar algo, né, bonito para os olhos, que seja realmente vendável, e na omnicanalidade, pensando nessa jornada de compra. Quando eu penso numa loja física, e o que eu vivenciei, e recentemente estava numa viagem, cheguei essa semana, e o que a gente vê na loja de brinquedo fora, né, o que o pessoal está fazendo de experiência para fazer e acontecer. Primeiro, a gente não pode ter mais aquela loja estática, onde está em prateleiras e brinquedos, e você chega lá, escolhe um brinquedo e está ali. Você tem que trazer algo mais dinâmico, isso é uma experiência. Vários exemplos, vou citar aqui, por exemplo, a Hamleys. Quem não conhece essa loja de brinquedos, anota, depois vai no Instagram, dá uma pesquisada. Hamleys com H, Hamleys. É uma loja de brinquedos, assim, tradicional, de centenas, mais de 100 anos. Em cada espaço, mesmo que você tenha uma loja pequena, você consegue adaptar isso. Cada espaço da loja, ela tem, em alguns pontos, produtos que ela quer fortalecer, quer apresentar uma coleção, um tema que ela quer deixar em evidência. Tem lá uma pessoa mostrando, apresentando aquele brinquedo na frente da criança durante a loja toda. Então, a pessoa chega lá, você se interessa para ver aquela pessoa executando. Ah, mas eu tenho uma loja pequena, tenho um custo baixo, como é que eu consigo fazer essa experiência? Dá para fazer. Num espaço pequeno, você consegue deixar expostos alguns brinquedos para a criança explorar. É o que a Lego faz, tantas outras marcas. Quem já é do mercado já há muito tempo sabe, já deve ter ouvido falar de uma empresa chamada Toys R Us, que é uma empresa que foi décadas nos Estados Unidos, dominou o mercado. Só que aconteceu, a gente vive num mundo que está mudando, já mudou muito. A forma como a gente deseja comprar produtos, e as crianças principalmente, mudou radicalmente. E a Toys R Us se perdeu ao longo do tempo, praticamente fechou, agora a Macy's pegou, né, a concessão em algumas lojas e tal. Quem está ganhando mercado? Quem está fazendo experiência dentro de loja? A Camp é um exemplo. Quem não conhece essa loja de brinquedos, chamada Camp, C-A-M-P, já representa, dentro de um faturamento de produto, o foco dela é produto, teoricamente. Ela vende produto, ela vende experiências, oficinas, eventos dentro da loja, e ela vende mídia. 33% de cada um desses segmentos representa o faturamento dela. Ela não depende só de vender produto. Vender só produto hoje não dá mais. A gente precisa criar algo mais. Atrelar um serviço, uma experiência. Já falei demais, né? Porque eu sou mediadora, não sou palestrante. Mas, pensando nesse gancho, se a gente tem uma compra, uma experiência, eu preciso convidar um cliente para fazer essa experiência. Eu preciso vender um produto, que eu tenho um e-commerce, eu tenho uma loja física. Como é que eu consigo integrar tudo isso para que a experiência seja fluida? A gente fala uma jornada que ela é sem fricção, sem atrito, não é assim? O termo? É isso mesmo. Uma jornada sem fricção, né? É interessante a gente perceber que nós, como consumidores, queremos sempre estar no poder de decisão de compra, independente do canal de compra que nós estejamos ali visitando no momento. Seja na loja física, seja um e-commerce, um marketplace ou no próprio WhatsApp, né? Então, ser omnichannel hoje não é só estar exposto e vender em todos os seus canais, mas sim ter uma conexão com todos eles, para que você inicie uma compra
dentro do Instagram na loja, seja direcionado para um WhatsApp e finalize essa compra dentro da loja física com a vendedora te reconhecendo e já sabendo de toda a sua jornada. Então, a omnicanalidade, como foi bem dito aqui, ela traz para potencializar o seu resultado, não só como vendas de produtos, mas como experiência e, no fim do dia, fidelização. A gente vive num segmento e num mercado tão competitivo que se você não fidelizar o seu cliente, automaticamente ele vai ser impactado pelo seu concorrente. E tem uma grande chance dele migrar a compra. E, consequentemente, você está perdendo o faturamento. Então, tem se falado muito de inteligência artificial, tem se falado muito em identificação personalizada. Basicamente você saber quem é o seu consumidor. Segmento de brinquedos, que a gente estava conversando aqui mais cedo, ele é um segmento que normalmente quem compra não é o usuário do produto, não é quem faz uso do produto. Então, quem compra normalmente são os adultos, mas quem influencia os adultos a comprar? E quando o adulto realmente aceita fazer aquela compra, né? Então, é muito importante que toda essa jornada e todos envolvidos nessa compra estejam sendo reconhecidos pela sua loja. Então, você precisa saber quem que é o Andrei, quem que é a filha do Andrei. Não adianta só você saber quem é o Andrei ou só saber quem é a Maria Eduarda, que é a minha filha. Você precisa saber da conexão. Isso faz com que você gere um conforto maior ao seu cliente e, consequentemente, fidelize ele fazendo mais vendas, claro. E o que ele gosta, né? É o que ele gosta. O que ele gosta também é super importante para você trabalhar em um CRM. Exatamente. Então, quando você faz a leitura do seu cliente, é muito mais fácil você promover conteúdos para realmente impactar ele positivamente. Acredito que a maioria aqui, mais de 95%, tem redes sociais e sempre são impactados por assuntos nas redes sociais. A maioria deles são impactos realmente promovidos devido ao que você consome na sua rede social. Certo? Então, você como pai ou mãe, você não consome brinquedos, mas seus filhos consomem. Eles são impactados por isso. Então, eles te convencem a efetuar a compra. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam que a tecnologia ela vem para apoiar, ela não vem para concorrer. A tecnologia é um braço que vai te dar escala, que vai te dar mais alcance. Então, isso faz com que você realmente se torne cada vez mais relevante, né, no mercado de Muito brinquedos. Bom. Amanda, a gente está falando aqui de rede social, né? Acabamos de ver o quanto os influenciadores realmente têm um poder de decisão e influenciam essa geração, essas crianças, né? É indiscutível. Só que para isso a gente precisa ter qualidade de imagem, tem que ter uma experiência visual atrativa. Como é que as fotos, as imagens, nesse mundo tão humanizado que a gente não pode... Cada vez mais, né, tá caindo aquele estereótipo daquele perfil perfeito, né, que é o mundo das maravilhas, aquele influenciador que é o mundo das mentiras. E no nosso mercado, quando a gente fala de criança, é vida real, é o dia a dia, é mostrar mais isso na rede social. Como a fotografia, o que você poderia trazer acho que de dicas mesmo, você que é uma especialista nisso, para deixar aquele perfil humanizado, para trabalhar essas imagens dentro de um Instagram? Show. Perfeito. Até enquanto vocês estavam comentando aqui, minha cabeça estava borbulhando, porque eu sou mãe, eu tenho o Heitor de 6 e a Sol de 3. E para fazer as fotos, eu vou ter um workshop prático aqui amanhã. Eu falei, vou comprar alguns brinquedos para trazer algo bem personalizado para a Brim. Quando eu entrei na loja de brinquedo, e assim, hoje a gente sabe que a gente tem esse meio de comprar num dia, chegar no outro, chegar no mesmo. Eu falei, não, eu quero ter a experiência de um ponto de venda, porque antes eu vou falar sobre ponto de venda. E quando eu entrei nessa loja de brinquedo, estava assim, quebrou, pagou. E eu falei, gente, eu não trago meus filhos aqui jamais. Por quê? Porque você leva uma criança para comprar um brinquedo, você gera uma frustração. Né? E como que eu trago essa ligação, né, com o online, com o físico, e trazendo isso numa rede social através de uma foto? Eu vou trazer outra provocação para vocês, até antes de entrar para a foto. Eu tenho certeza que alguém aqui segue aqueles perfis de achadinhos. E muitos de vocês comentou, eu quero quando vi um brinquedo. E por que isso acontece? Porque esses perfis estão mostrando usabilidade. Eles estão mostrando experiência que muitas vezes vocês não fazem lá na loja. Vocês estão ali com a arte do Canva, pegando a foto diretamente do fornecedor, mostrando aquele produto estático e não como brincar com ele, não como usar a imaginação. E aí eu pergunto, como que a gente traz isso para uma foto? A mesma experiência que a gente pode levar
levar para o PDV. Vou dar o exemplo prático, trazendo continuidade dessa loja. Eu comprei aqueles soldadinhos do Toy Story. E eu falei, eu já imaginei como vai ser essa foto. O que eu fiz? Imaginando uma guerra, eu simplesmente, no quintal de casa, peguei uma colher, abri um buraco, fiz como se fosse 2 montanhas do lado e o soldadinho olhando com o avião desfocado lá no fundo. Eu trago a imaginação para a criança. Poxa, Amanda, mas como que eu levo isso para o meu ponto de venda? Vai estar lá só na foto. Leva uma caixinha com terra, com a experiência do soldadinho exposto lá do mesmo bastidor da sua foto, que você teve que, às vezes, abrir aquele brinquedo para poder fazer, ao invés de você desperdiçar o brinquedo apenas para foto, tu traz ele como uma usabilidade no seu ponto de venda também. Aquele cenário lúdico que você usou para criar uma foto, contando uma história, mostrando a usabilidade, tu deixa isso no seu PDV também, deixar a criança tocar. Imagina como que a gente entra hoje numa loja que a gente não pode tocar num brinquedo. Eu sou a Zida, eu gosto muito de ter experiências, e eu sou aquela que, onde eu sento, eu julgo a experiência desde o atendimento, e algo que já faz parte do meu cotidiano, quando eu saio com meu marido, a gente debater sobre experiências. E um dos lugares que a gente leva nossos filhos, que nós nos sentimos confortáveis, é a Decato, que foi assim, ó, sucesso de vendas esse ano, esse verão, né? Muita gente vindo de fora para comprar. Por quê? Porque eles deixam os brinquedos expostos. Tu pode jogar uma bola, tu pode andar com patinete, andar com skate. A primeira vez que eu comprei um patinete para o meu filho foi quando ele experimentou. Eu falei, o quê? 1 ano andando de patinete? Eu comprei o patinete no mesmo dia, que eu falei, eu vou aproveitar. Então, é pensar nas experiências que vocês têm, no estoque que você tem. Às vezes, você está vendendo um produto, que você vai fazer uma foto, você tem 50 dele no estoque. Então, você vai investir em um para fazer uma foto bem feita, contando uma experiência e trazendo essa experiência para o seu ponto de venda também. Eu acho que é sempre pensar na realidade da criança e na experiência que aquilo vai proporcionar, a gente vai ter uma foto. Muito bom. Você foi falando, me trouxe um exemplo, tá? De uma aluna que tem loja de brinquedos. Ela tem uma loja de brinquedos num shopping no Rio de Janeiro, uma cidade do interior do Rio de Janeiro. E a gente está falando de experiência, né? Conheça a criança, o que ela gosta, e a experiência personalizada. Acho que essa palavra, muitos de vocês já devem ter ouvido muito, né? Personalização, personalizar. Mas é uma realidade. O que, de repente, uma criança A gosta, a criança B não gosta. O que ela faz? Ela tem ela vende muito bem, como é que chama os carrinhos? Esqueci agora. Hot Wheels. O Adilson sabe da Dani, né? Está no nosso grupo lá, que a gente troca muito no WhatsApp. Ela tem lá um grupo de pais, porque tem esse outro ponto ainda, que hoje na experiência não é só as crianças, também tem os kidultes. Deve ter ouvido falar desse termo, que é os adultos comprando brinquedos. Na Lego já tem um setor, já tem horário para você fazer... E atendimento só para adultos, para comprar brinquedos. O adulto comprando brinquedo. Né? Coisa da nostalgia, a gente viaja aqui em outro lado. E aí, o que ela faz? Ela já criou um grupo com esses fãs de Hot Wheels. E quando abre a caixa do Hot Wheels, ela junta esses pais num horário, naquele dia. Todo mundo abre junto, rapidinho ela já consegue vender. É uma comunidade que se cria em torno daquele produto em si. Ela faz isso com outros 2, tem o Pokémon também, que ela faz uma ação de X tempo, que avisa só para um grupo daquele público que gosta daquele determinado produto, né, os colecionáveis, quem curte. Então, a gente começar também a entender o nosso cliente, primeiro, quem é, como atingir, como escalar. Quanto mais a gente vende, quanto mais a gente atrai pessoas, consegue fazer com que as pessoas lembrem que a gente existe, está aí ferramentas para ajudar, porque não basta eu ter o melhor produto, nem ter o melhor serviço, nem o melhor preço. Eu preciso fazer que isso apareça, senão não adianta nada. Né? Então, isso entra ferramentas, entra um tráfego, um trabalho orgânico, vídeos, imagens que você consegue atingir mais gente topo de funil. Tudo isso é um trabalho para se diferenciar no mercado cada vez mais competitivo. E essa história de você se aproximar, de criar comunidade, de criar esses movimentos, funciona muito. Lembrei de outro case de uma aluna, na época da Copa do Mundo, também trabalha com moda, trabalha com brinquedo. Ela, vamos vender, vamos fazer o livro lá, como é que chama, o álbum de figurinhas, vamos pegar e fazer essas atividades antes de todo mundo começar. E ela começou a criar um movimento tão grande da cidade inteira, a molecada, ela começou a vender figurinha, trazia fluxo para a loja, era uma maneira de trazer fluxo para a loja, trazer pessoas para dentro da loja, e bombou. Ela fez depois competição, tinha mini troféu, e um pouco além do que a gente faz, sair da nossa zona de conforto. Tudo isso vai gerando experiências para o nosso cliente.
Muito bom. A gente estava falando nos bastidores aqui, né, sobre essa questão dos aniversários, né, de como eu posso fazer com que essa informação chegue. Conta um pouquinho, né, traz para a gente algo na prática aí, colocando tudo fora do roteiro, viu, pessoal? Colocar tudo na saia justa aqui. Como é que a gente pode, porque você tem vários exemplos, inclusive a ReHap, vocês trabalham com a ReHap, que é um case do mercado infantil no Brasil de brinquedos. Como é que a gente pode trabalhar esses dados de maneira que sugere uma experiência legal e eu consiga escalar? Dá uma ideia. Uma delas é o aniversário. Como é que eu posso? Isso dá para automatizar, fazer isso chegar para todas as crianças que fazem aniversário em tal data, em tal mês, né, para gerar um cashback, gerar um cupom de desconto? Boa, boa. Excelente. Quando a gente fala de datas sazonais, que aqui, né, tem o Dia das Crianças, a gente tem um dia só do nosso segmento, potencializa muito. E, consequentemente, todos os aniversários, nós, adultos, quando fazemos aniversário, ganhamos diversas coisas. Criança ganha o quê? Ou é roupa, ou é brinquedo. Não tem outra coisa a se ganhar. Então, você utilizar todas as informações que você tem do seu consumidor, não do seu comprador, mas do seu consumidor, a favor do retorno dele à loja, potencializa muito o resultado. E, falando assim, parece simples, né? Mas na prática mas como que eu vou fazer isso? O que eu preciso ter? Aonde vai surgir os dados? Aonde que vai chegar o meu cliente? Então, você precisa da tecnologia. Você tendo um sistema totalmente integrado, e aqui, pessoal, vou ser bem transparente. Hoje, a tecnologia é acessível para o pequeno empresário até o grande empresário. Tá? Então, não se assustem, isso não é para mim. Sim, isso é para você. A gente tem plataformas hoje que trabalham toda essa parte de integração e a parte de CRM, que basicamente é você trabalhar os dados do seu cliente em prol de fidelização e venda, totalmente acessível para o pequeno empresário. Então, quando você tem um sistema de loja que faz a captação da compra, né, no momento que o seu cliente compra, você capta esses dados, o que você faz com esses dados? Que tipo de ação você toma? Infelizmente, a maioria não toma nenhuma ação. Isso só fica guardado lá no seu RP ou no seu sistema. Quando você começa a promover o retorno desse cliente na sua loja, você consegue impactar ele não só com mensagens no WhatsApp, sendo automatizados via algum CRM de mercado, que é uma plataforma, ou até com impactos em tráfego nas suas redes sociais, fazendo com que ele seja impactado e ele, consequentemente, volte à sua loja. Então, é importante entender que se a tecnologia não estiver integrada, toda a sua jornada vai ser muito mais trabalhosa. Então, como eu disse na outra fala, a tecnologia vem para auxiliar e potencializar o resultado de vocês. Então, quando você não tem tecnologia trabalhando ao seu favor, você precisa de um time enorme para pegar o dado aqui, colocar numa planilha para outra pessoa abrir o WhatsApp, enviar a mensagem. Quando retorna, passar para um vendedor, para ir no sistema, ver se tem um estoque. Entendem a complexidade dessa jornada? Quem que é o principal impactado com isso? O cliente. Por quê? Gera demora ao atendimento. Gera a fricção que a gente comentou no início. Então, é muito importante vocês entenderem que hoje a tecnologia, ela precisa trabalhar em prol de vocês. Tá? Tem uma pesquisa que traz que hoje, no varejo, você pode investir até 1% do seu faturamento bruto em tecnologia. Está dentro do seu DRE. Você não vai ter prejuízo, você vai ter resultado. Tecnologia hoje é investimento, não mais despesa. Quem é mais antigo de mercado, sempre doía pagar o boleto do RP, né? Putz, eu tenho que pagar o boleto desse sistema, esse sistema só dá problema, esse sistema não me ajuda. Hoje não, tecnologia é investimento. Quanto mais você investir, mais retorno você vai ter. Por isso que a importância da integração e conexão em tudo que te apoia aí para atender o cliente. Muito bom. Amanda, eu estava pensando aqui, ele falando também, sobre as imagens, né? Sobre essa qualidade de imagens e tal. O que você recomendaria, ou uma sacada, eu sei que amanhã vai ter esse workshop, vai mostrar e tal, mas o que a gente poderia deixar assim, acho que um insight aqui hoje, para melhorar essa, porque é difícil, né? Para quem não conhece as técnicas, não é fácil, uma iluminação, uma luz, como é que eu faço para tirar, é pequeno, é grande, no mercado do brinquedo principalmente, você tem um brinquedo gigante, tem um brinquedo desse tamanho, tem alguma sacada, desde iluminação, que você possa, né, rapidamente compartilhar, para o pessoal já começar hoje a mudar e dar uma mexida nessas imagens, vídeos também, né?
Perfeito. Eu comentei para vocês que eu vim do marketing, né? Então foi uma união entre marketing, vendas e a foto foi uma consequência disso. Por que foi da foto? Talvez vocês devam conhecer. Eu trabalhei por alguns anos numa empresa que fazia presentes criativos, desde copo, caneca, mochila, lancheira, desde o infantil até o adulto. E dentro dessa empresa eu trabalhava conteúdos pro lojista. Então, a gente tinha essa atração de lojista, eram mais de 300 lojistas se cadastrando mês a mês para revender aqueles produtos, só que a gente via o churn. Da mesma quantidade que começou a entrar, começou a sair. E a gente parou para olhar o porquê que isso estava acontecendo. E um dos motivos era, comprei um estoque muito grande, muitas vezes eu não sei vender, não sei divulgar, estoque ficou parado, eu não sustento aquilo por muito tempo, muita loja fecha. Então, quando eu trouxe para a foto, eu juntei alguns lojistas e eu falei assim, olha, a gente só vai concluir isso quando a gente tiver resultado. Não vai ser só mais uma foto. E foi aí que a gente uniu na foto o marketing, a vendas e a foto de produto. Então, quando vocês forem tirar uma foto, eu acho que a principal lembrança é que não é só uma foto. É a divulgação do seu produto. Segundo ponto, se você vai vender online, mesmo que você tenha um ponto físico ou que você vai fazer só a divulgação, você precisa lembrar que o seu cliente ele não está pegando o seu produto em mãos, mas através de uma foto, de um vídeo, você pode e deve fazer ele ter essa sensação. E o terceiro é que uma boa foto, ela reduz atendimento, contorna a objeção e faz você vender mais. Por quê? Se eu valorizei o produto, se o meu cliente tem aquelas dúvidas que já foram sanadas naquela publicação, meu foco é na venda. Por mais que eu fiz um vídeo, eu deixo uma segunda publicação de foto para ele ver os detalhes. Por quê? Porque eu estou trabalhando a experiência disso. E como que eu planejo tudo isso, né? Eu não vou pensar no fundo, eu não vou pensar no cenário, eu vou pensar no objetivo. Então, o que, o porquê e o como. Por que eu vou fazer aquela foto? Eu quero aumentar meu ticket médio? Eu quero dar um spoiler de um produto? Parado, né? Que está lá parado há quanto tempo? Exato, né? Aquele estoque que está parado. Por que será que não vendeu? E se eu mostrar a funcionalidade? E se eu agregar valor àquele produto juntando com o outro, visando aumentar meu ticket médio? Né? Às vezes a gente tem aqueles produtos de balcão que aumenta o ticket médio, a gente consegue trazer isso para a foto, incrementando ela também. Ou eu quero mostrar uma nova coleção, eu quero mostrar variedade de cor. Eu tenho o caranguejo, eu tenho a baleia e eu tenho o robô que pula e dança. Eu trago os três para um debate para ver qual que o pai ou o filho gostaria, ou qual que ele gosta mais. Né? A gente está vendo que agora entrou a moda da capivara, para tudo, todo quanto é lugar tem a capivara. Então, de eu trazer essas tendências, essas estratégias do meu ponto de venda, igual eu trabalho numa exposição, para minha foto de produto. E aí sim, eu vou saber exatamente o que eu quero trazer no meu cenário. Se vai ser uma experiência de uma criança brincando, se vai ser só o meu produto. Quanto a cenário, gente, eu digo, menos é mais se você tem um objetivo. Às vezes, o único fundo de EVA, eu posso fotografar o brinquedo pequeno, o brinquedo grande. Amanhã eu vou trazer um exemplo aqui que eu vou usar 3 cartolinas, mas o objetivo da foto é mostrar funcionalidade do produto de diferentes formas, com uma única foto. Por quê? Eu vou até dar um spoiler. Aquele bichinho que parece uma sanfoninha, você vai esticando ele. Aquilo ali tem uma ventosa, ele estica os braços, ele se modela, né? Então eu consigo colocar sentado, eu consigo colocar em pé, eu consigo colocar 3 girafas de mãos dadas. Por que eu não trago isso na foto para a imaginação do meu cliente? Poxa, mas eu vou dar um foco para um brinquedo, às vezes, de R$10, mas quanto que você tem no seu estoque? Qual foi o pedido mínimo que você fez com o seu fornecedor? Então, traz isso para a foto, traz essa estratégia. Anota mesmo, olha, foto de segunda, aumento de ticket médio, da terça, variedade de cores, da quarta, funcionalidade do produto, da quinta, batalha de produtos. Está vendo que eu não falei do produto em específico? Eu falei da estratégia. Então, pensa na estratégia que o resultado da foto vai vir com muito mais facilidade. Muito bom. Eu participei de um treinamento semana passada, numa universidade fora. E o tema era visual merchandising, né? Muitos de vocês já ouviram falar e sabem o que é. Visual merchandising já associa a produto a espaço físico. E eu sempre falei para as minhas alunas que visual merchandising é aonde o seu cliente tem contato, ele está vendo o seu produto, você tem que mostrar a sua marca. E aí, durante esse treinamento, né, um treinamento numa universidade, eles mostraram, uma boa parte foi visual merchandising para Instagram,
para e-commerce, como eu mostro essas fotos, como eu mostro esses vídeos, de tal maneira que, além de aparecer, de gerar desejo, né, para as crianças, para quem for, eu construo minha marca. Porque se a gente está vendendo só produto, a gente está vendendo commodity. Todos vocês vendem produtos similares, estão comprando no mesmo lugar. O que vai diferenciar é o preço? Então, tudo isso faz a diferença, né? Quando a gente volta para o tema principal, que é a experiência do cliente, é agilidade. Às vezes o básico, a gente estava falando de NRF, né, que é um evento que acontece em Nova York de varejo todo ano, há mais de 100 anos. 2, 3 anos atrás foi basic to basic. Volta para o básico, você não faz nem o básico, não faz uma foto boa, você não consegue mandar uma mensagem para aquela lista de cliente, não dá tempo, porque eu não tenho um sistema, ou ele me manda uma mensagem, eu vou responder daqui 3, 4 dias. Tudo isso é experiência. Que experiência você está tendo? Né? Eu vou começar a ter um grupo no WhatsApp, vou movimentar, fazer uma atividade XYZ. Aí eu posto algo daqui 2 dias ou daqui a algumas horas, eu vou responder, eu vou dar atenção para aquele cliente. Hoje as pessoas são imediatistas, elas querem para ontem. Então, tudo isso a gente tem que pensar num contexto maior de experiência do cliente. Outro exemplo, tá? De experiência física. Quem não conhece os bichinhos de pelúcia da Jellycat? Alguém conhece Jellycat? Conhece? Quem mais conhece Jellycat? Só você? A Mara, né? Minha aluna não vale. Jellycat. Jellycat é uma marca que vem ganhando o mundo, principalmente lá na Inglaterra, nos Estados Unidos. O que ela vende? Bicho de pelúcia. Mas não é só o bicho de pelúcia. Ela vende toda uma experiência. Se você pegar as redes sociais deles, o personagem criou uma história, os bichinhos de pelúcia têm uma história. Aí o que eles fazem? Eles pegam alguns países, né, que têm ali suas personalizações, suas particularidades. Paris, você lembra de croissant, você lembra de café, né, pensando na culinária. Aí você tem lá na loja um espaço como se fosse um café, mas é tudo pelúcia. Tem lá a atendente vestida de maître para servir numa padaria. É uma patisserie. Aí você chega, compra a experiência de 45 euros, que dá 300 reais, a mãe paga, para comprar, vendo ela montar ali, como se fosse um croissant na padaria para a criança levar embora. E as pessoas pagam. Querem que os filhos vivencie essa experiência. Né? O mundo da imaginação. Lá na Inglaterra é o fish and chips, né? O peixe com a batata, que é famoso. Estava lá, a mesma experiência, toda a identidade. O que eles fazem de diferente? Experiência. O pelúcia é a mesma que está lá no supermercado, que vende também no supermercado, ele vende dentro de multimarcas, ele vende no e-commerce dele e vende nas lojas onde ele proporciona a experiência. Então, às vezes está mais fácil, porque poucas pessoas fazem, a minoria faz das lojas. Não só de brinquedos, tá? Qualquer nicho do mercado infantil. Quase ninguém faz experiência. É difícil, é caro, não sei o que fazer. Se informar um pouco mais, entender um pouco mais do seu cliente, gerar essas conexões, eu garanto que a venda vai aumentar e a aproximação com os clientes também. Alguém aqui faz experiências na loja? Quem mais? Ela, 4. Olha só, quanta gente. 4 pessoas. Tem mais de 50 pessoas aqui. Então, assim, tem muito espaço ainda para crescer e se diferenciar. Quer citar um exemplo de uma experiência que você faz na loja? Divulgação de história e teatro de fantoche. Contação de histórias e teatro com fantoches. Traz muita gente para a loja? É o dia que você vende mais ou não? É um dos dias que você traz? Oi, tudo bem? Meu nome é o seu nome, né? Meu nome é Elissa. Melissa. Elissa. Elissa. Nós somos da Mabi Brinquedos Educativos, é a primeira loja de brinquedos educativos do estado do Amapá. Legal. Macapá. E a gente nasceu tem 8 meses, então a gente montou a loja pensando num espaço bem democrático, onde a gente também colocou um painel sensorial, um espaço kids, as crianças chegam, entram... Tudo a ver com o seu nicho, né? Tudo a ver. E a gente também tem o cantinho da calma, a gente colocou abafador sonoro, e a criança senta, folheia um livro, enquanto o pai está passeando pela loja. A loja ela é dividida por categorias, então a gente colocou ciências e robótica, jogos inteligentes. Então a pessoa vai passeando e vai entendendo qual é a habilidade que cada brinquedo daquela categoria desenvolve na criança. E aí a gente tem um espaço para contação de história e teatro de fantoche, que acontece uma vez ao mês. Que legal. E é um momento assim, não só a venda acontece, mas ser lembrada, gera memórias, né? Essa coisa da experiência também, aonde sua marca está aparecendo na memória dessa família, dessas crianças. Voltando ao exemplo da Camp, vocês conheciam a Camp? Depois vocês pesquisam, vai ajudar muito.
Pensando em toda a jornada, imagina na sua loja, você já parou para analisar quantas vezes aquele cliente vai na sua loja por um período? Quantas vezes? Sim. Tem cliente que chega a voltar 3 vezes no mês. 3 vezes no mês é o máximo? Foi. Legal. Na Camp, a média, a maioria das famílias vão 2 vezes por semana na mesma loja. Então, o que ela está fazendo para isso acontecer? Virou um ponto, que é o caso, pelo que eu vi da loja dela, de uma experiência. Onde eu vou passear hoje? Eu vou lá na loja dela para passear, para ter um entretenimento, para ter descoberta, para ter um momento especial com os meus filhos. Eu acho que no mercado de brinquedos tem muito a ver com isso. Né, pensar como eu posso fazer isso. Mas minha loja é pequena, eu consigo trazer isso para um espaço terceirizado, eu consigo fazer isso através de lives, nas caixas sensoriais, nas caixas que você pode criar para vender isso para o cliente. Tem 1000 coisas que você pode ter o contato com o cliente. Muito legal. Você, como é que você chama? Vamos lá. Vamos pegar dicas preciosas, né, gente? Ela também quer falar aqui, ó. Oi, boa tarde. Sobre experiência, né? Eu estou montando a minha loja física agora, então é bem recente. Um espaço bem pequeno, mas uma prioridade foi ter pelo menos uma mesinha para as crianças e deixar disponíveis alguns brinquedos estratégicos, mas também tem alguns brinquedos ao redor assim da loja, né? Conforme você explora o espaço, que a criança também pode pegar e levar para a mesinha. E eu fiz também muitas feiras durante o ano passado. E apesar de ter um espaço pequeno também, eu diria que ali pelo menos 30% da minha mesinha da feira era com um brinquedo aberto. E um brinquedo que também fosse focado em trazer interação entre as crianças, conexão entre elas. E era muito legal porque a gente via crianças... Eu trabalho principalmente com brinquedos educativos. A gente via crianças mais velhas parando ali na mesa e pensando em estratégias juntas, e não tem nada melhor para a gente que ver criança mesmo no nosso espaço, né? E é algo que vem naturalmente, assim, conforme a gente vai fazendo essas experiências. Muito legal, parabéns, viu? Qual que é a sua cidade? Eu sou de Sorocaba. Sorocaba, aqui pertinho. Recém-viralizada. Muito bom. Vamos aqui para ela, mais uma aqui, para a gente finalizando. Na minha empresa, a gente faz isso com vários itens, né? Mas são 3 itens que a gente deixa mais. Um é uma máquina de pegar bichinho, uma mini máquina. Todo sábado a gente deixa. A minha loja fica num shopping em Curitiba, o nome da minha loja é Mini Diva, e é um shopping open mall. Então tem restaurante, e o dia de maior movimento no restaurante é no sábado. E logo que eu coloquei a loja ali, a gente deixava fichas disponíveis no restaurante para a criança que comesse tudo. Aí a criança pegava a ficha e ia na loja jogar. Aí isso dava super certo. Então, o que acontece? No sábado, os pais vão jogar. Os pais pegam... E é uma máquina desse tamanho. Os pais vão, jogam, devolvem o bichinho para mim, e isso é bem legal. Aí tem um outro item também, que é o pó de fada. Ele é só um iluminador. A criança comprou a fantasia, a hora que ela vai pagar, a gente fala, gente, essa fantasia com pó de fada fica perfeito. Aí a gente espirra na criança aquilo, é zero a chance da mãe não levar. E um outro item também é o squish, que é um bichinho de apertar. Ele é um brinquedo sensorial. Ele é uma meleca, você aperta, né? E a gente deixa vários abertos assim. Aí a criança chega, o que é isso aqui? Mexeu, ela leva o bichinho. Um bichinho custa R$10, o outro custa R$29 e a máquina custa R$525. E no Natal, o pessoal ia na loja para experimentar a máquina para comprar no Mercado Livre. E não tinham coragem. Falavam, não, por mais que pareça idêntico, a gente vai levar essa daqui que a gente testou. Que legal, parabéns. Adorei essa história do pó da fada. Muito bom, parabéns mesmo. Essa história dessas máquinas, né, que é a gamificação... Gente, tem muita gente aqui. Eu imagino que tem muita coisa legal, né, para a gente trocar. A história da gamificação, né, de querer brincar, de querer jogar. Essa mesma loja Camp, quando estava no hype da Barbie, que é outro ponto que vocês têm que se atentar, a filmes, lançamentos de filmes. Eu tenho um calendário que eu lanço todo ano, tem 200 páginas. Tudo que você imaginar de ideias para as datas sazonais para trabalhar, inclusive lançamentos de filmes que eu acho que são legais para trabalhar. E na época da Barbie... eles fizeram essa máquina também e tinha lá, ficou meses para fazer essas brincadeiras temático também em relação aos lançamentos. Mas muito legal, parabéns. Mais uma que eu quero, agora eu quero uma também,
E acho que até para trazer esse negócio de experiência, gente, às vezes a gente acha que precisa mudar muita coisa. E os exemplos que nós estamos vendo aqui é o simples que funciona. Ela contando aqui da maquininha, eu vou trazer um exemplo para vocês que não foi numa loja de brinquedo, é numa loja de utilidades, onde toda vez que eu vou fazer compra, eu passo nessa loja de utilidade para pegar alguma coisa em casa. E eu sempre vou na mesma loja. Por quê? Primeiro porque fica vários brinquedos assim que meus filhos colocam no chão, liga o botão com pilha, a pilha funciona, e ali eles brincam. E tem um outro que eu achei assim genial, que remete à infância, a probabilidade de quebrar é 0, custa muito barato, que é aqueles cavalinhos de madeira. A minha filha já fez compra comigo andando aquele cavalinho de madeira na loja inteira. Eu consigo comprar o que eu preciso, tem o setor de brinquedo da loja, eu compro o que eu preciso enquanto ela está ali, ó, rodopiando a loja com o cavalinho de brinquedo. Então, assim, às vezes a gente quer complicar se a gente fizer o básico, ter o dado de um cliente para saber a idade da criança que nós estamos vendendo. Ter um produto que gera uma experiência, que deixa o pai fazer uma compra, que deixa a criança brincar, se sentir à vontade, não quebrou, pagou. Se a gente olhar com esses olhos, vai vir muitas ideias, né? É aquele 1% que faz a diferença quando a gente aplica, né? Sim. Alguém aqui que tem integração, né, de uma loja física com um site ou com um marketplace, que pode citar um exemplo de experiência, o que faz, para a gente linkar também com esse universo digital? Ela quer falar ali. Obrigada. Como é que é seu nome? Não tá? Acho que não tá. Tá vendo como é bom juntar grupo de pessoas? Todo mundo tem um pouco para somar, né? Meu nome é Adriana, nós somos da Monearte Educação, em Santo André, aqui em São Paulo. Eu agradeço ter a oportunidade dada para eu perguntar, porque, na verdade, eu não trago uma experiência, porque nós somos apenas um e-commerce. E dentro do nosso plano de negócio, ou seja, nós não temos um PDV, mas dentro do nosso plano de negócio, nós queremos ampliar para vender jogos e brinquedos educativos. Minha pergunta, não é uma experiência, minha pergunta, eu não tenho um PDV, eu tenho um projeto de transformar o meu estoque em uma loja. Mas, por enquanto, que isso é um projeto de negócio a longo prazo, qual é realmente a dica que vocês nos dão? Nós vamos ter sucesso em entrar nessa área de brinquedos ou efetivamente devemos desistir disso, haja vista não termos esse campo de proporcionar essa experiência de encantar e vender mais? Eu quero passar para ele falar um pouquinho, mas antes, tá, o meu ponto de vista é um mercado super nichado, que funciona muito, mas só o contato não humanizado do e-commerce não vai te ajudar a vender. Então, eu acho que você deve ter vídeos super legais. Teve uma marca de óculos, Chili Beans. Ele tinha um e-commerce que funcionava muito bem, ele cria as cápsulas, né? Eu acho que tem que estar associado ao Instagram, um trabalho muito bem feito de rede social, que vai te ajudar, né, nesse mundo social commerce. O que ele fez? Tinha um faturamento X lá no site dele. A partir do momento que ele colocou vídeos curtos de 15 segundos, mostrando mais o produto, como usar, e pensando nessas mini cápsulas, aumentou em 35% as vendas dele. Mas eu queria que ele falasse um pouquinho. Boa, boa. Assim, quando a gente está falando de experiência aqui, a gente está falando de experiência de compra, de PDV, de como a criança interage com o produto. Só que a gente tem que lembrar na experiência literalmente da compra. Algumas pessoas sentem prazer em passar o cartão de crédito, outras pessoas nem tanto, né? Então a gente tem que entender que um e-commerce bem trabalhado, como ela comentou, conectado a canais que conversam com o seu cliente, seja uma rede social, seja um WhatsApp, seja uma comunidade no WhatsApp, que hoje cada vez mais isso está potencializando a interação, como exemplos foram dados aqui, vai fazer com que você atenda esse público. Tá? Um ponto que eu traria como dica é tentar sempre explorar novos modelos de negócio. Não necessariamente um investimento em um PDV fixo, mas investimento em feiras, investimento em dark stores, como você disse, um estoque virar um ponto de loja, ele pode ser um ponto de retirada, né? Ou um ponto de envio para o seu cliente. Tenho certeza que a maioria de vocês já deixaram de comprar no e-commerce porque ou ia demorar muito, ou o frete estava muito caro. Como que você resolve esse problema? Aproximando o seu estoque do seu cliente. A estratégia de dark stores
que são pequenos depósitos em grandes centros, fazem com que você entregue mais rápido e, consequentemente, mais barato. Se você tem uma rede de lojas, você pode utilizar a sua própria loja como hub de distribuição. Por que não? Eu tenho um produto parado na prateleira, eu só vou vender para quem está dentro da minha loja, esse produto também pode ser atendido para quem está no e-commerce. Para isso funcionar, precisa de tecnologia integrada. Então, eu acho que é um bom início, eu acho que é um mercado nichado com um potencial enorme, né? Tem o desafio muito grande de desvincular as telas das crianças. A gente viu quantas pessoas falando aqui de brinquedos educativos, né? Eu acho que não é mais nem tendência isso é realidade. A gente quer, de qualquer forma, desvincular as nossas crianças das telas, e a experimentação te ajuda. Mas um trabalho digital muito bem feito, eu tenho certeza que você vai conseguir adentrar no mercado e, consequentemente, trabalhando novos modelos de negócio, né? Para mim, volto a dizer, tecnologia é aliado. Se hoje você tem um sistema que não te propõe, não promove novos modelos de negócio, você está amarrado. Aí sim você está nichado. Se você tem um sistema de loja que só atende a sua loja, você está nichado. Se você tem um e-commerce que só atende a venda online, você está nichado. Então vocês têm sempre que pensar que como a tecnologia pode promover mais modelos de negócio. Seja uma dark store, seja um evento, seja uma estratégia de retira na loja e por aí vai. Então acho que vai com força que vai dar certo. Gente, eu estou vendo aqui já o vermelho estourando. Vamos para a última pergunta. Essa aqui eu vou olhar na minha colinha. Começar falando para a Amanda, tá? Qual é o futuro da experiência do consumidor no setor de brinquedos, no seu ponto de vista, né? Como as marcas podem preparar para essa evolução, para garantir esse... Tá a longo prazo, mas eu não acredito muito no longo prazo hoje, tá? Eu acho que o longo prazo é meses, no máximo 6 meses. As coisas mudam muito rápido. Então, o que você acha, né, em relação a essa experiência do consumidor no setor de brinquedos, né? Eu acho que quando a gente pensa em brinquedo, é lembrar que nós também já fomos crianças. Isso é super importante, ter esse olhar da criança. Então, além de promover essa experiência, de trabalhar uma comunicação com o time também, de como lidar com isso. Falando de experiências boas e até de outras, não, ela trouxe ali do brinquedo educativo de quem vende online. Eu tenho uma amiga empreendedora, ela começou a empreender junto comigo, e ela vende móveis Montessori, né, específico aquela cadeira, e ela lançou uma cadeira que tem as experiências sensoriais. E o que ela fez? Ela só vende no online e só vende em marketplace, porque para ela atende a demanda em questão de produção. Então, assim, até a rede social dela acaba sendo um pouco parada. Eu, como uma amiga, fico, né, naquela. Mas, enfim, o que ela fez? Vendendo essa mesa de experiência sensorial, ela manda aquelas bolinhas que provavelmente ela comprou em kit, que sai menos de 30 centavos para ela, aquelas bolinhas que inflam na água. Então, ela vende a mesa sensorial, que já vai com um balde ali, uma bandeja, e que do outro lado vira uma lousa. Dois detalhes. Esse negócio de 30 centavos que vai junto, que enche a bolha, e a criança aperta, esmaga, traz essa experiência sensorial. E a outra foi o giz, para a criança poder literalmente ter a experiência de riscar. Né? Então, seja no online ou seja no presencial, a gente promova essa experiência. Né? É o olhar para uma criança. Hoje a gente está num mundo em que as crianças estão com telas. Né? Elas têm muito esse poder de compra, mas que isso também está com o olhar atento dos pais, para que volte mais esse olhar para a infância. Então, como que eu trabalho a minha comunicação num ponto de venda ou até no online que eu consiga ter essa experiência? Você levantou do vídeo de 15 segundos. O Mercado Livre agora tem stories. Você pode fazer o vídeo do teu produto para mostrar essa experiência de uma criança brincando. Então, assim, todo mundo está vendo da questão da necessidade de mostrar o produto como ele está sendo usado dentro de uma realidade. Você não precisa de altas produções, altos investimentos para fazer o básico bem feito. Então, é justamente o que você falou, de voltar para o básico, mas fazer o básico bem feito. De olhar ali para o meu cliente, poxa, quem aqui faz, quem não vou fazer, quem não faz? Levanta a mão para mim, quem não tem o cadastro de todos os clientes que compram em loja. Só levanta aqui para mim. Ó, tem gente que ainda não tem. Então, assim, como que eu vou trabalhar uma experiência de uma automação de WhatsApp, que nós caímos, todo mundo já caiu numa automação de WhatsApp. Como que eu vou trabalhar ali a jornada de compra, saber o ciclo de venda do meu cliente, em quanto tempo ele retorna para a minha loja? Sem dados, sem informação, eu não tenho previsibilidade, eu não tenho poder de compra e nem de venda.
Então, é a gente olhar para esse futuro que é hoje. O futuro é sempre hoje, né? O que eu posso fazer hoje. E sair implementando. E daqui, o que eu desejo para vocês, que já acabou o nosso tempo, é que vocês levem pelo menos 1%, mas que vocês façam esse 1% de todo, assim, de dê o seu 100% para esse 1%. Porque o 1% que vocês aplicar, eu tenho certeza que já vai fazer a diferença. Então, escolha, né, esse seu 1%. Andrei, para você, essa experiência no setor de brinquedos, para onde vai? Bom, eu acho que as crianças cada vez mais estão com acesso à informação e, consequentemente, isso influencia positivamente ou negativamente a decisão de compra dos pais. Mas eu vou fazer uma única observação aqui. Se atentem a quem compra, a quem paga, a quem leva a criança até a loja. É importante a gente ter toda essa jornada de experimentação na loja, a criança interagir com o produto, ela ter o poder, mas é muito importante a gente se atentar ao shopper, que é a pessoa que está comprando. Então a criança está brincando na loja, mas o pai está num ambiente agradável. Na hora que for finalizar a compra, ele não quer ficar mais 10 minutos na fila. Então uma experiência, por exemplo, de um PDV móvel, que é um sistema dentro do seu celular ou na maquininha de cartão da sua loja, faz com que você tenha uma venda consultiva e gere um relacionamento muito maior com quem compra. A gente não pode esquecer disso. A criança é a principal influenciadora, mas o decisor continua se tornando o shopper. É o comprador. A gente está falando muito da compra numa árvore reta, né? Os pais com os filhos, os avós, os tios. Mas e os presentes? Todo mundo aqui vai em aniversário de criança. Quando você precisa comprar alguma coisa para uma criança, normalmente a gente deixa para a última hora, né? A gente deixa para comprar um dia antes. Chega sexta-feira, o aniversário é sábado, meio-dia. O que você faz? Ou você sai correndo e passa no shopping, vai na loja que está mais vazia, está na loja que está com um trade marketing mais bem feito, que você vai entrar, em 5 minutos você vai sair da loja com o presente. Ou então, compre no online e retire na loja. Você passa no shopping, entra, apresenta o QR Code e retira. Ou então você compra e recebe muito rápido na sua casa, porque a estratégia Omnichannel faz com que você aproxime o seu estoque do seu consumidor final. Então, para mim, o futuro é o presente, como você trouxe. A gente precisa se atentar não só às experiências das crianças, que são os consumidores do nosso produto, do nosso mercado, mas quem compra. O que você está fazendo para deixar a experiência de compra muito mais flexível e sem fricção alguma. Tecnologia vem para ajudar vocês. Sem tecnologia, a gente vai ter que transpirar um pouquinho mais. Muito bom. Para encerrar mesmo, porque a gente poderia ficar horas, né? Dá vontade de falar mais, porque o assunto é bom, é importante. Para mim, o futuro, que não é futuro, já é realidade, é a gente se atentar à nostalgia. É impressionante como a gente vem vivenciando isso, não só nos brinquedos, mas no mercado infantil como todo, como a nostalgia ela está viva, seja em personagens, seja em estampas, seja em lembranças de brinquedos da nossa infância. Então, olhem com mais carinho sobre esse tema, nostalgia. Eu acho que é isso, né? Quero agradecer a Amanda. Deixa a sua rede social, Amanda, por favor. É Escola de Lojista, tá? O fundinho azul ali. Legal. Andrei. Andrei Dias, e quem quiser falar de tecnologia é o Nexas, Nexaas. E o meu é Estratégias Varejo Infantil. Muito obrigada, espero que tenha contribuído e ajudado um pouco vocês aí nessa apresentação. Obrigada.